Olá pessoal, tudo certo, meus fenomenais? Alegria imensa estar com vocês aqui nessa sexta-feira. Lembrando que é uma sexta diferenciada, uma sexta que faz com que você tenha motivação para a vida. Nós estamos muito animados de estar atendendo vocês aqui nessa live e nós vamos falar um assunto muito importante, que é um assunto que rege o mercado automobilístico. O que o mercado tem para oferecer hoje em dia, que oferece hoje em dia, que não oferece há 10 anos atrás. Para você que trabalha com carros, para você que é vendedor de automóveis, para você que é dono de loja de carro, enfim, essa live é para você realmente tirar como parâmetros coisas que nós vamos estar falando aqui na live e que você vai poder realmente fazer a diferença no seu dia a dia. Olha que legal, eu sou o Leandro Gil, para você que não me conhece, eu tenho uma experiência de carros com mais de 15 anos trabalhando como vendedor de automóveis. Montei minha concessionária aqui em Taubaté, bastante conhecido, chamado como Vicenza Veículos. E agora a gente retomou um novo projeto, que é trabalhar com cursos e palestras e fazer com que as pessoas tenham um entendimento com relação ao que pode ser oferecido para vocês. Então, falando um pouco sobre o que rodeia o mercado de carro, primeiro que as coisas mudaram muito, né? Antigamente não tinha internet. Então, como uma pessoa podia comprar um carro? Ela fazia sua escolha através de um jornalzinho, através de um catálogo, ela ia na concessionária, ela fazia algumas visitas, como que era no passado? Então, se você está nessa live, se você é vendedor de automóveis, me diz aí, deixa no comentário. Eu sou vendedor de automóveis, me lembro muito bem dessa época. Se você não trabalha nessa área, não tem problema. Mas enfim, eu me lembro muito bem que o cliente ele não pesquisava, né? Ele tem as grandes marcas que ele compra carro, que é geralmente Ford, Fiat, GM, Volkswagen. O que ele fazia? Ele pegava um parâmetro de preço, um carro que ele tinha interesse, e ele pesquisava nessas marcas. Então ele rodeava a cidade, andava vários quilômetros, pesquisava o carro, pesquisava o preço e ia comprar o carro. Enfim, era uma forma do cliente estar se posicionando no mercado. Mudou-se muito de um tempo para cá, mudou-se. As pessoas têm evoluído muito com relação à internet. A própria rede social Facebook, que foi iniciada em 2004, só para vocês terem uma ideia, tem mais de 130 milhões de usuários, fez com que os clientes tenham um teste de compra diferente do que realmente comprar no real, né? As pessoas pesquisam primeiro o produto, vejam aquilo o que elas acreditam e depois elas vão comprar. E muitas vezes, o que elas fazem também? Elas esperam o comportamento de um amigo. O cara comprou o carro e aí como que foi a experiência? Não, foi legal, foi atrativa, gostei. Ela acaba comprando o carro depois da experiência do amigo. Uma coisa que mudou muito o mercado para quem trabalha no ramo de vendas, né? No caso nós, como somos vendedores. Assim é o cliente. O cliente mudou muito, né? A postura dele, a forma como ele trata a compra, o posicionamento dele nas redes sociais. Ele não só compra o carro, ele compra confiança, ele compra verdade, ele compra lealdade, ele quer ter uma experiência muito mais simplesmente não só da compra do produto, mas também uma experiência de ser humano, né? Porque a gente se afastou muito. Existe o lado virtual, existe o lado real. Enfim, eu só quero dizer para você o seguinte, que quem não aguenta a mudança não está preparado para sofrer as consequências que a mudança traz. Se você realmente quer uma mudança real, se você quer fazer diferença no seu negócio, se você quer trabalhar o seu cliente e fazer com que ele entenda que você realmente é o escolhido para fazer a compra do seu produto, você tem que se adequar ao que o mercado está dizendo. Então eu dividi em 3 pilares o mercado de automóveis. Quais são os pilares que regem o mercado de automóveis? Primeiro é o processo de compra, que ele é realizado em loja, tanto na concessionária como loja particular. Segundo, o produto, que é o produto que ele está comprando, que no caso é o carro ou moto, enfim, mas a gente vai trabalhar mais com carro. E terceiro é o vendedor, que é uma peça principal nesses 3 elos. Então a gente vai trabalhar nesses 3 pilares. Esse é o tema da nossa reunião de hoje, como o mercado está reagindo a essas novas mudanças e como nós podemos reagir aqui por trás, o que nós temos que fazer para que as coisas sejam mais satisfatórias para os nossos resultados. Porque afinal de contas, o que vale de uma certa forma é o que nós vamos prestar de resultado no final, né? Quantos carros a gente vendeu, quantos carros a gente produziu, quantos carros a gente
a gente realizou no final de um mês. Então vamos falar um pouco sobre loja. Pô, eu já trabalhei em lojas da Fiat, já trabalhei em lojas da Volkswagen, já trabalhei em concessionária, já trabalhei em loja de rua. O que que muda, né? O que que as pessoas almejam hoje em comprar carro numa loja? Cara, primeiro é o espaço, né? Conforto para poder comprar o carro, espaço interno, estacionamento, uma boa visualização, um bom local de onde deve ser comprado o carro. Esse é o primeiro ponto. No passado, o pessoal se preocupava com isso? Eu acredito que sim, né? As pessoas se preocupavam com isso, os donos de loja se preocupavam com esse tipo de formato, porque era assim que o cliente ia até a loja, né? Melhorou-se cada vez mais isso, as pessoas estão tendo uma visão melhor de formatação de loja. Eu falo como lojista, né? Que eu presenciei foi que as pessoas estão se preocupando cada vez mais com os detalhes. Quanto mais você se preocupa com a forma que o cliente vai chegar até a sua concessionária e a forma que ele vai chegar até o seu ponto de compra, mais você vai ter a situação de compra ser realizada. Então eu me preocupei com os detalhes, a bandeirola na frente da loja, o banner da loja, a fachada, enfim, tudo isso é importante. Esse é um processo de compra, processo de venda que é um dos pilares que regem o mercado. Depois vamos falar um pouco sobre o cliente, como eu estava falando ali, que o cliente ele simplesmente ele trocou a compra física para a rede social. Mas uma pergunta que eu faço para você que está assistindo essa live: será que o carro vende sozinho? Será que o carro vende sozinho? Você acha que o carro ele vende sozinho? Ou você acha que o cliente tem um papel fundamental nessa aquisição? Fique sabendo que as pessoas não gostam muito que vendam coisa para elas, mas elas gostam que compre, elas gostam de comprar as coisas. Então, como o cliente por si só ele tá nesse mercado, como ele está reagindo? Eu percebo que as pessoas cada vez mais elas estão cada vez mais carentes, né? De atenção, de uma forma de você se expressar melhor com elas, de uma forma de você reagir às coisas do dia a dia, né? Eu percebo que as pessoas elas querem que você recheie o bolo para elas, né? Elas querem comprar um determinado produto, mas elas querem que venha tudo, né? Venha o atendimento, venha o pós-venda, venha o despachante, venha a entrega, venha a mecânica. Elas querem comprar o carro com um pacote inteiro em cima disso aí. Isso é uma coisa muito importante a ser dita, né? Então o cliente ele passou por essa mudança de meados de 2000 até 2020. Quanta coisa não aconteceu? Isso fez com que o cliente ele pudesse experimentar uma sensação de compra diferente, né? Não só sair da casa dele e falar assim, eu vou comprar o meu carro no dia a dia, hoje é o dia que eu vou comprar o meu carro. Passa ali em 3, 4, 5 lojas, vou lá, compro o carro, faço o financiamento e pronto. Não, hoje em dia o cara pesquisa em sites, ele pesquisa em 92% da compra que é realizada, primeiro acontece no site, para depois ser realizada no ponto final de compra. Então, para você ver que diferença que aconteceu no mercado. O mercado mudou muito. Então, se você não estiver se adequando ao que está acontecendo, principalmente no ramo automobilístico, você vai ficar para trás. E uma coisa que a gente preza aqui no nosso cotidiano é que o vendedor ele não vende sozinho. Existe uma roupagem por trás de tudo isso aí. Você tem que ter realmente a sabedoria e o entendimento que muita coisa que você pode fazer está por trás de você pegar a técnica daquele processo. Ah, eu quero vender mais carros. Eu quero ser um vendedor de elite, quero ser um vendedor de ponta, que é o nome do nosso curso, do Anonimato ao Ponta, né? É o que a gente está querendo prestar para você aqui como uma forma de conteúdo. Como transformar uma pessoa comum que vendia pouco produto, pouco carro, ou não vendia, num vendedor de elite. É possível? É possível uma pessoa que é comum se transformar numa estrela? Eu tenho certeza que é possível. Tudo depende da forma como ela interpreta as situações. Eu, por exemplo, fui um cara que sempre, em todos os lugares que eu passei, sempre deixei minha marca. Eu sempre fui o cara que mais vende carro. Eu fui eleito um dos maiores vendedores de carro do Brasil. Isso foi muito bacana para o meu currículo. Isso transformou a minha forma de pensar e a forma como eu via as coisas, né? Isso fez com que os pilares da venda estivessem dentro de mim. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. Um vendedor de elite, ele é um vendedor que está preparado todos os dias, não só hoje. Ele se prepara durante os anos, né? Se prepara durante os dias, durante semanas. Ele acorda preparado. Então,
um conteúdo desse falando sobre mercado diz que o vendedor de elite ele vai estar preparado para todo tipo de mercado. Seja o mercado estando desfavorável, favorável, ele vai fazer a coisa acontecer. Então você que trabalha com automóveis, você que mexe com esse mercado e está sentindo que as coisas não estão acontecendo, Leandro, eu acho que o mês está meio parado, eu acho que as coisas não estão sendo bacanas para mim esse mês, estou vendendo pouco, o que você acha que eu posso melhorar? Eu tenho certeza absoluta que tem técnicas que você pode alcançar, que você pode fazer com que os seus resultados apareçam. Tenho certeza também que os seus resultados podem acontecer através da sua força de vontade. Mas mais importante do que isso, é o acreditar que as coisas podem acontecer. Dentro do pilar do mercado automobilístico, como a gente falou, do processo, que são as lojas, do produto, que é o carro, e terceiro é o vendedor, tudo isso está integrado. São esses três fatores que fazem diferença. O cliente ele não vai comprar uma concessionária, ele vai comprar o carro que está dentro de uma concessionária. E isso é um conjunto da obra. A concessionária não vai vender o vendedor sozinho, ou a concessionária não vai simplesmente vender o carro só para entregar o carro, ela vai entregar um sonho. Então, para você que está nessa live, para você que almeja ser um vendedor, para você que almeja entrar no mercado de carro, as coisas mudam automaticamente, é um frenesi muito bacana. A gente, em semanas, em dias e meses, a gente percebe que cada vez mais o cliente está cada vez mais exigente com relação à compra do seu carro, e cada vez mais a gente tem que se preparar e fazer com que a coisa aconteça. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu trabalhava na loja da Volkswagen, que foi muito interessante. O dono da rede de concessionários, que é o Fernando Simões, ele parava com os carros importados na frente da loja, e ele chegava de Porsche, geralmente na concessionária. Aí ele parou com o carro, e aí eu fui atender ele na porta do carro dele, né? Atendi com aquele atendimento que a gente sabe fazer, que é diferenciado, né? Seja bem-vindo, estamos aqui para atender o senhor, seja bem-vindo à concessionária Volkswagen do Brasil. E aí eu peguei forte na mão dele, olhei bem nos olhos dele e falei, cara, vamos fazer uma excelente compra. Ele entrou junto comigo na concessionária e acabou que ele falou para os outros vendedores, falou, cara, se eu tivesse um vendedor igual esse aí, o Leandro, eu poderia demitir todos os outros, poderia ficar só com esse aí, porque o cara ele já entendeu o que tem que ser feito. Então, no mercado de carro, a gente tem que entender que quem faz as coisas acontecerem, eu sei que existe o produto, que é muito importante, existe a concessionária, que é uma coisa que é fundamental, ter ali o carro, o armazenamento do carro, a logística da compra, tudo, mas o mais importante de todo o contexto de compra é o vendedor. Você, vendedor, é peça fundamental, porque quando a gente está nesse estado, numa dor, ou a gente fala em processo de compra, de venda, que a pessoa tem uma dor, né? Ela quer comprar um carro porque existe uma exigência numa necessidade dela. Eu estou precisando de economia no meu carro, eu estou precisando comprar o carro porque o carro ele é muito gastão, ou porque precisa ser de 7 lugares, ou por causa da cor não está me satisfazendo, ou porque eu gosto de trocar de carro a cada 2 anos. Enfim, cada cliente tem a sua exigência. O que acontece? O vendedor tem que sacar essa dificuldade, essa necessidade. Em cima desse padrão, ele pega o cliente e transforma isso em uma constelação de alegria, né? Num carisma, numa vontade de fazer a coisa acontecer. Por muitas vezes que eu trabalhei como vendedor em loja de concessionárias, eu percebi que a maior dificuldade do vendedor não é ele encantar o cliente. Muitas vezes os vendedores são até carismáticos, mas a verdade muitas vezes é fazer a gestão do seu emocional, porque muitas vezes não acontece a venda. A verdade é que a venda você tem que estar preparado a receber muitos nãos. O quanto de não você recebe vai favorecer você receber um sim. Então as pessoas elas caem no comodismo de achar que simplesmente eu estou trabalhando, é um trabalho digno, sou vendedor, e uma coisa que acontece muitas vezes no campo de batalha de vendas é que as pessoas têm vergonha de falar que são vendedoras, né? Eu falo que com o maior orgulho tudo que eu conquistei na minha vida veio através de carro, a minha casa, o meu carro, as minhas informações, as minhas amizades, e eu tenho para dizer para você o seguinte, que se você tem um sonho ou almeja entrar nesse mercado,
Fique sabendo que tem muito campo para isso, tem muito campo para você trabalhar nessa área, tem muito campo para você crescer nesses pilares que eu te falei. O mais fundamental de todos eles é o vendedor, que é realmente a peça do quebra-cabeça que faz a engrenagem acontecer. Estava assistindo ontem uma matéria, uma reportagem, né, um vídeo do Flávio Augusto, dizendo que existem 3 coisas que fazem com que um vendedor seja diferente, né? Primeira coisa, ele tem que ter fome. Segunda coisa, ele tem que ter técnica. Terceira coisa, ele tem que ter gestão da emoção. Então eu gostei muito de um bilionário como o Flávio Augusto está falando isso. E eu, como vendedor de carro que eu sou, um dos maiores vendedores de carro do Brasil, eu peguei aquela informação e queria compartilhar isso com você. Falei, cara, é fundamental que a gente tenha fome de crescer. É fundamental que a gente queira fazer a coisa acontecer. É fundamental que eu não esteja parado no meu tempo, que eu não fique esperando as coisas acontecerem e caírem do céu, que as coisas não podem ser para pessoas medíocres, mas sim para as pessoas que alcançam sonhos. Tá parado, tá paralisado, pode por muitas vezes fazer você não tá crescendo, né? Você tá às vezes cambaleando, tá cansado. Será que isso aí é para mim mesmo? Será que o mercado de carros é uma coisa que é para minha identidade? Uma coisa eu falo para vocês, eu descobri isso há quase 15 anos atrás e mudou a minha história, né? E pode mudar a sua história também. Agora, vamos entender um pouco mais sobre o mercado. Eu estava falando sobre os processos de compra, sobre os processos de vendas, sobre os processos do produto. Tudo isso só vai funcionar, a engrenagem só vai realmente ter sentido se existiu a compra, né? Se o cliente entrou, foi lá, viu o produto, falou com o cliente, falou com o vendedor, fez o acesso, entrou para olhar o produto e o vendedor foi lá e falou, cara, esse produto é para você, e acabou e aconteceu a compra. Agora, se não existiu a compra, a gente não pode falar em mercado, a gente não pode falar no que aconteceu, do que foi no passado, do que foi presente, né? Nos meus 15 anos de experiência com carro, eu vejo que o que mais muda nesse cenário todo do carro não é o carro em si, não é a concessionária ou loja em si, mas é o comportamento do vendedor. É ele que muda muitas vezes, é ele que por muitas vezes não acredita no potencial dele. Ele por muitas vezes acha que não é capaz de realizar tal função ou não é capaz de realizar tal projeto. Eu vou dar um exemplo de um vendedor que está trabalhando comigo agora recentemente. É um vendedor das antigas. E eu falei, qual que é o seu sonho? Falei, meu sonho é eu pagar minhas contas. Aí eu peguei aquela resposta dele e falei, cara, um vendedor ele não pode ser simplesmente um realizador um pagador de contas. Porque um vendedor ele é aquele cara que transforma o seu ambiente, é aquele cara que transforma a sua vida, né? Não sei de vocês aí que estão na live, quais de vocês são vendedores aí? Eu tô vendo que o Lincoln é vendedor de carros aí. Obrigado, o Lincoln tá na live, show de bola. Tem a Renata, tem o pessoal da Icon que tá ao vivo aí também. Tem a Camila que já trabalhou com carros. Se vocês trabalharam com carro, vocês sabem que não dá para fazer o mais do mesmo, né? Não dá para ser simplesmente uma pessoa que tá ali e não faz a diferença, né? Eu simplesmente, nos exemplos que eu trago e nas coisas que aconteceram comigo no longo desses 15 anos, eu falo que muita coisa aconteceu, foi para mim aprender a lidar com os nãos da vida, né? A verdade é que a gente fica cada vez mais casca grossa, né, Lincoln? Cada vez mais você fica diante de situações. Eu lembro de uma vez que eu fui entregar um carro e um cliente... Eu acabei atendendo um cliente, o cliente estava entrando na loja de cadeira de rodas, uma situação meio difícil, e eu fui entregar o carro para ela, eu fiz a venda, tudo, fui entregar o carro para ela, peguei champanhe, comprei champanhe para entregar o carro para esse cliente, e aí a cliente parou no meio do atendimento e falou assim, cara, você está dando em cima de mim. Aí olhou para o marido dela, olhou para mim, eu olhei para aquela situação, falei, caramba, meu, eu não tô dando em cima dela, eu simplesmente fui fazer uma cordialidade de entregar um champanhe para uma pessoa que estava andando de cadeira de rodas, enfim. Eu olhei aquela situação e fiquei meio constrangido. Falei, quantas situações a gente como vendedor de carro a gente não passa, né? Quantas situações do dia a dia, quantos não. A gente acorda pela manhã, eu quando entro de manhã para trabalhar, eu já entro meio que animado, não sei se vocês são assim, mas eu coloco o pé direito na cama, já faço minha oração, já falo, Deus,
que hoje seja um dia diferenciado, que eu possa fazer a diferença nos meus clientes, né? Que eu possa encontrar a satisfação dentro de mim que transforme o ambiente, transforme as pessoas. E tem dias que as coisas não acontecem, né? Tem meses que as coisas não acontecem, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? Eu vi que o Renato acabou de entrar aqui, o Renato da Netcar, show de bola. Obrigado, Renato, por estar entrando na live. E as coisas às vezes não acontecem do jeito que a gente espera. Por muitas vezes a gente fica pensando em desistir ou simplesmente largar essa profissão, mas a grande verdade é que a gente gosta de vender carro. A gente gosta daquele brilho no olhar, a gente gosta daquele encantamento, do cliente satisfeito, da coisa fluindo, né? Da vida acontecendo, dos números, do resultado. Eu, quando era vendedor de calçado, eu tinha uma meta que era ganhar X, e quando eu fui vender automóveis, o negócio era o dobro do que vendia calçados. Eu falei, caramba, eu posso ter uma casa, eu posso ter uma família, eu posso construir um lar, eu posso ter sonhos, eu posso viajar. E o vendedor de carros, ele pode fazer isso, né? Muitas vezes a gente limita os nossos próprios sonhos, porque o resultado tá... A gente que traz o resultado, simplesmente você vende e você ganha. E uma coisa que me chama a atenção é que muitas vezes o vendedor por si só tá andando abatido, né? Ele não tá controlando suas emoções. Foi importante eu ter escutado isso do Flávio Augusto ontem, que uma das coisas que são importantes nos fatores de venda é a gestão do emocional, né? E isso é fundamental. Você só vai ter resultados acima da média se o seu emocional estiver em dia. Se você estiver frequentando uma academia, se você estiver lendo um livro, se você estiver bem com sua esposa, se você estiver tendo sonhos e projetos com a sua família. Agora, se você não tiver nada disso, o resultado ele não vai aparecer. Então o mercado de automóveis ele é sazonal, ele muda muito. Mas o que não muda são os vendedores. E essa condição que nós estamos passando para vocês, que é do anonimato ao ponta, a gente quer mostrar um processo de venda desde o começo ao fim, como que é formatado e como o vendedor se postura. E como melhorar isso. Isso você tem como melhorar, né? Que nem tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, tem o próprio Neymar. Você percebe que são jogadores diferentes, né? Você fala, mas qual que é o melhor do mundo? Muitos colocam na balança o Cristiano Ronaldo porque ele é o mais esforçado. Outros colocam o Messi porque ele é mais talentoso. Outros colocam o Neymar porque ele é mais habilidoso. Mas enfim, de todos aqueles ali, o que eu acho é que aquele cara que vai vencer o resultado, que vai trazer um número para a loja, que vai trazer venda, que vai trazer negociação, é aquele cara que vai fazer a diferença no seu esforço do dia a dia. São naqueles pequenos fragmentos, são aqueles pequenos nãos que você recebe pela manhã, pela tarde, pela noite. Cara, não vou comprar hoje, a parcela está muito alta, tem a greve do caminhoneiro, tem a minha esposa que não está bem, eu não posso visitar a loja hoje, só vou semana que vem. Então, assim, são tantos argumentos negativos que o que realmente faz você ter resultado e faz você fazer a diferença no seu resultado é você realmente se entregar, né? Falar assim, eu sou o capitão do meu destino, o senhor das minhas obras, eu vou fazer a diferença. Então, o mercado mudou e mudou muito. Vocês que trabalham com carro sabem disso e vai continuar mudando muito mais o comportamento das pessoas do que realmente o dia a dia de uma loja de carro. Mas o que a gente tem que pegar e aprender é que as coisas estão aí para a gente evoluir, né? A internet, a rede social, o Facebook, o YouTube, o Instagram, é uma forma de comunicação, uma forma da gente trazer conteúdo para as pessoas. As pessoas elas não querem só comprar mais o carro e falar que o carro é bonito, é legal. Não sei se vocês se lembram, né? Mas na época eu era um pouco novo, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu lembro que meu pai foi comprar um Fiat Marea. E aí ele perguntou pro vendedor, o vendedor estava com o braço cruzado assim na frente da loja, de perna cruzada, e perguntou qual que é o melhor carro da Fiat. E o cara falou, o carro que é bom são esses aqui. E não deu o mínimo de atenção. E ainda existem profissionais como esse no mercado, pessoas que não dão o mínimo de atenção para as outras, pessoas que estão paradas no tempo, pessoas que não estão fazendo resultado para as outras pessoas. O que eu quero dizer para você que está participando dessa live, que existe a oportunidade de você fazer diferença. E eu, como peguei esse exemplo do meu pai, que o cara ficou cruzado lá com a perna cruzada, e olhar para ele e falar para ele, cara,
Não é vender um carro, não é isso. Vender um carro é mostrar para o cliente que ele pode mais. Cara, você está vendendo um carro, é uma peça de, como que pode se dizer? É uma forma da pessoa de conduzir a vida dela. Ela vai ter um sonho de estar andando naquele carro, ela vai colocar pessoas dentro daquele carro, ela vai poder usar aquele carro para ir para a escola, ela vai poder usar o carro para o trabalho. Então assim, quanta coisa ela vai fazer e você está vendendo esse produto. Olha o quanto você é privilegiado, o quanto você pode estar prestando um serviço que muitas outras pessoas queriam estar fazendo o que você faz hoje. E muitas vezes você está se cobrando e falando assim, pô, será que isso é para mim? Então uma coisa que eu queria dizer para vocês nessa primeira live do Leandro é que não vamos deixar as coisas nos abaterem, não vamos deixar o mercado nos travar, vamos fazer a diferença, vamos ser melhor para o produto que a gente está vendendo, vamos ser melhor para a loja que nós estamos produzindo. A loja é um canal de venda, então valorize o seu gerente, valorize o seu patrão, porque ele é uma pessoa diferenciada, ele construiu isso tudo que ele pôde fazer. O produto em si, são produtos, cada um tem sua singularidade. O carro seminovo ele nunca vai ser igual ao outro. Então imagine que você vendeu um New Fiesta hoje, 2015, com 70 mil rodado, ele não vai ter outro igual. Então imagine qual foi o processo para esse carro chegar até a sua mão. Então existe uma linha muito tênue da forma como você está vendendo com o que você está produzindo. E falar o seu potencial, a pessoa que você é, acreditar em você, acreditar que você pode mais, acreditar que você pode encantar as pessoas, acreditar que o mundo ele pode ser diferente e que você pode fazer a diferença. Muitas vezes eu acabo comentando exemplos da minha vida, pode ser que não esteja legal, né? Pode ser que você não esteja feliz, mas uma coisa é certa, o resultado ele vai aparecer para aquele cara que supera as adversidades. Quais são as adversidades? Coisas contrárias, negativismo, pessoas que não aceitam aquilo que você faz. Então assim, primeiro ponto, acredite no seu potencial, acredite na pessoa que você se encontra hoje, acredite no seu profissionalismo. Se você está aqui, se você é um vendedor de automóveis, se você faz isso hoje e realmente é uma coisa que traz sustento para sua família, agradeça as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que entregaram isso para você, que realmente você pode ser uma pessoa excepcional a mais e você pode entregar esse resultado. Então, o que eu queria falar para vocês sobre o mercado são esses 3 fatores que são muito importantes. E o mais importante é o fator humano, esse fator que faz toda a diferença. E uma dica que eu queria deixar no seu coração é falar sobre o maior dos diamantes, né? Vamos colocar em cima de diamantes, né? Qual é o maior diamante de todos que um ser humano pode ter? Aquele que não pode escapar da sua mão, sabe qual que é? Renato, Leandro, Lincoln, Camila, Diego, é a força de vontade. A força de vontade é o diamante bruto, que por muitas vezes ele esfoliado de uma forma correta, você vai ter ele e vai ter ele para sempre. Ninguém pode tirar isso de você. Por mais que o meio seja contrário, por mais que as pessoas sejam negativas, por mais que a venda não aconteça, se você tem a força de vontade para vencer, para fazer a coisa acontecer, para ultrapassar os seus limites, para lutar contra as objeções, as coisas contrárias, eu tenho certeza que o resultado vai acontecer. Uma coisa que eu queria deixar no seu coração, que as pessoas, elas muitas vezes se comparam umas às outras, mas as pessoas são exemplos e diferenciais. Seja o diferencial onde você esteja trabalhando, seja o diferencial onde você esteja empregado, para as pessoas que estão no seu caminho, para as coisas que você faz. Porque simplesmente ser uma pessoa que passa por essa vida e não faça nada, simplesmente isso não é legal. Eu tenho certeza absoluta que você pode ser mais. Ó, o Rodrigão entrando na live. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Tamo junto, pessoal. Esse é um caminho para a reta até o final do ano. Tenho certeza absoluta que a gente vai fazer a diferença nas oportunidades que a gente esteja daqui para frente. Pegue esse cajado, tome essa posição, faça a diferença, lute pelos seus projetos, lute pelas suas ideias, por tudo aquilo que você acredita, porque eu tenho certeza absoluta que nem uma regrinha que o Senna deixou. Ele falou uma coisa muito legal, ele falou o seguinte: independente da sua classe social, se você é rico, se é pobre, se você for esforçado, você vai chegar lá. Então o seu recado que o Leandro Gil queria deixar para você no seu coração. Obrigado por você ter participado da live, obrigado por você estar comigo nessa sexta-feira falando sobre mercado de carro, falando sobre produto, falando sobre concessionária, falando sobre pessoas.
e deixamos um recado para que você possa começar essa semana adentrando ela de uma forma excepcional. Show de bola, obrigado, uma excelente sexta-feira. Você sabe salvar aqui? Não. Também não sei.